Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme,
somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. A paz do Senhor Jesus, irmãos, saudades de todos. Não pensei que fazia tanta falta não estar na casa de Deus, em comunhão, congregando com os irmãos. Mas estamos aqui, confiantes, esperançosos, certos de que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Estarei fazendo agora aqui com vocês, irmãos, o momento do ofertório. Para isso, eu peço aos irmãos que quiserem acompanhar a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, que nos diz assim a Palavra do Senhor. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para o adorá-lo. Aí você vai me perguntar, o que tem a ver esse versículo com oferta? Aí eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para mim mesma. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é estar na casa do Senhor. Adorar a Deus é cantar hinos de exaltação, de glorificação ao nome do nosso Deus. Adorar a Deus é muito mais do que isso, irmãos. Adorar a Deus é obedecê-lo. Adorar a Deus é honrá-lo. Adorar a Deus é servi-lo. Adorar a Deus é crer em tudo que está escrito na palavra de Deus e assim cumpri-la diariamente, constantemente. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos diz no livro de Atos 24:14. Livro de Atos 24:14. Paulo aqui está preso, está sendo ali interrogado, está fazendo a sua defesa e ele fala isso no versículo 14 de Atos 24. Mas confesso-te que segundo o caminho que eles chamam heresia, assim eu adoro ao Deus de meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Paulo diz, eu adoro ao Deus de meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei e nos profetas. Deus adora a Deus, crendo em tudo que foi escrito, crendo na palavra. E o que é a palavra? Quem é a palavra? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo Jesus é a palavra e é nele que nós vivemos, é nele que nos movemos, é a ele que servimos, é a ele que honramos, é a ele que adoramos em espírito e em verdade. E é a esses que Deus procura, esses que o adoram, que honram, que creem essa palavra verdadeira. É esses que Deus está procurando para obedecer, para fazer, adorar a Deus na grandeza da sua santidade. Vamos ver o que nos diz a palavra também no livro de Deuteronômio 8. Livro de Deuteronômio 8, os versículos 17 e 18. Nos diz assim: E para que não digas em teu coração, o meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza. Mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá o poder para obteres riquezas, para que Ele possa estabelecer o seu pacto, que Ele jurou aos teus pais, como é neste dia. Às vezes nós imaginamos assim, eu consegui tudo o que eu consegui porque eu sou inteligente, porque eu posso, porque eu faço. E aqui a palavra do Senhor diz, cuidado com o que você fala. Mas lembra que é o Senhor teu Deus,
É Ele que te dá o poder para obteres riquezas. Nada vem de nós. Tudo é pelo Senhor, tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Então, se nada é meu, se tudo vem dele, se tudo pertence a Ele, eu devo honrá-lo com tudo que eu tenho. Ele precisa das nossas ofertas? Deus precisa dos nossos dízimos? Vamos ver o que nos diz Ageu. Ageu 2, 8. A prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não precisa de nada, irmãos, tudo é dele. O que Ele precisa é da nossa adoração. O que Ele quer é a nossa obediência. O que Ele quer é a nossa gratidão. E como agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem suprido, por tudo que Ele tem nos dado? É sendo fiéis dizimistas, fiéis ofertantes, ofertando ao Senhor com alegria, ainda mais agora neste momento de muita preocupação que estamos vivendo, né? Diante dessa situação do Covid-19, que nós não sabemos como vai estar os nossos trabalhos, como vai estar os nossos salários. Agora é a hora de praticarmos essa gloriosa adoração a Deus, essa gloriosa gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, porque Ele não tem desamparado e não vai desamparar os seus. Confie no Senhor, seja um fiel adorador, seja um fiel dizimista, um fiel ofertante à casa do Senhor, porque Deus não precisa, mas a casa do Senhor precisa ser mantida. Em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Deus Pai de imensa graça e bondade, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade e o Teu favor sobre as nossas vidas. Oh Senhor, obrigada pelo trabalho, obrigada pelo salário, obrigada pelo pão de cada dia que não tem faltado, Senhor, sobre a nossa mesa. Louvado e exaltado e engrandecido é o Teu nome, Jesus. Senhor, continue conosco, com a minha casa, com a minha família, com a família dos meus irmãos, oh Senhor Jesus, que tem, Senhor, se dedicado e procurado adorá-lo a Deus na beleza da sua santidade, com fidelidade, com confiança, crendo na verdade da Tua palavra, Senhor Deus. Sustenta o trabalho dos Teus servos, ó Senhor Jesus. Guarda-os, proteja-os, ó Senhor Jesus, desse vírus, ó Pai. Ó Senhor, põe a Tua presença sobre cada lar, sobre cada família, Senhor Jesus, protegendo, guardando e livrando de todo mal. E que possamos, ó Senhor, ao passar essa tribulação que estamos vivendo, nos encontrarmos mais fortalecidos e sedentos cada vez mais de Ti, da Tua presença, do Teu amor e da Tua bondade. Por isso, Senhor, abençoa, Senhor Jesus, todos, ó Senhor, que tenham um coração, ó Senhor, generoso, grato em ofertar e ser fiel a Ti, Deus bendito. Abençoa os celeiros dos Teus servos, os salários, a vida, a família de cada um, é o que eu Te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Obrigada, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me eu me alegro em ti, Senhor. A paz de Cristo Jesus, meus irmãos, espero em Deus que todos estejam bem, e eu vou pedir a gentileza de você abrir a sua Bíblia na carta aos Filipenses, e a base aqui é Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2. Assim diz o texto bíblico: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a base para a reflexão vai ser esses versículos aqui. Eu vou tentar trabalhar alguns conceitos dentro dessa carta, e o propósito é a gente entender a questão do relacionamento entre Paulo e essa igreja, aprender alguns conceitos, né, de evangelho com esta igreja, entender como é que ela surgiu, todo esse processo de interagir com o apóstolo naquela época, e o que a gente pode tirar de lições para os nossos dias atuais. Mas antes de eu adentrar propriamente dito aqui no texto, eu queria fazer um desafio para vocês. E aí é um desafio que quem aceitar e cumprir vai crescer. Essa carta aos Filipenses tem 4 capítulos. Não são muitos versículos, então você, para ler ela inteira, você não vai gastar mais do que meia hora,
estourando meia hora, acredito que em uns 20 minutos você consegue ler a carta toda. E o desafio é você ler essa carta todos os dias, separar um momento no dia, no decorrer dessa próxima semana, e ler essa carta todos os dias. E o que você vai ganhar com isso, do ponto de vista de conhecimento bíblico? Você vai perceber que algumas informações que você não consegue pegar na primeira leitura, na segunda você já vai ver algumas coisas, na terceira você vai pegar outros conceitos, e aí você vai se aprofundando em alguns detalhes dentro da carta. Isso vai ver que é muito legal. E aí vai te ajudar como panorama, isso que eu vou trabalhar com vocês agora, neste momento. Porque você já vai ter uma visão geral dessa carta, dessa igreja, dessa cidade. E depois você vai entender o relacionamento dela com o apóstolo Paulo. Tá certo? E para a gente entender Filipenses, a gente precisa entender e saber um pouquinho, pelo menos, quem é Paulo. Quem foi Paulo? Por que ele escreveu essa carta? Qual a finalidade da carta? Qual o foco? Então, para começo de conversa, se você olhar aqui em Filipenses capítulo 1, verso 1, você já vai ver ele se identificando, né? E é interessante que naquela época, quando se escrevia a carta, se identificava no começo. E no final você fazia uma saudação, né? Diferente da nossa maneira, né? Ainda quem escreve carta, né? Que hoje já caiu em desuso. Mas normalmente se escreve uma carta hoje e no final você assina. Naquela época se assinava e se identificava primeiro e depois desenvolvia o assunto e no final fazia-se umas considerações e fechava a carta ali fazendo a saudação. Então aqui, Paulo, quando ele escreve às igrejas com quem ele se relacionava ou para quem ele mandava diretrizes e cartas, eram usadas quando ele não tinha condições de ir até uma igreja, mas ele precisava mandar uma informação, uma diretriz, uma orientação, confortar, consolar, ensinar, instruir. Então, normalmente, ele usava essas cartas e no começo da carta, dependendo do nível de relacionamento e a motivação da carta, ele já se identificava. E em algumas delas, como se você pegar, por exemplo, Coríntios, a carta que ele escreve a Coríntios, ele vai começar dizendo assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então ele aqui está assim reforçando o apostolado dele, porque ele era questionado. Agora, quando ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. É que esta igreja de Filipenses, ela não questionava o apostolado de Paulo. Ela não questionava a autoridade de Paulo como líder. Elas não questionavam a autoridade de Paulo como pai na fé. Então, quando Paulo escreve para ela, é um relacionamento cordial, um relacionamento de amigos mesmo, de irmãos. Então, aqui é muito interessante, porque Paulo ele vai, quando a gente costuma olhar para a pirâmide de hierarquia, né, que acontece na maioria das instituições, né, que você tem ali o papel do administrador, do líder, depois desce, gerentes e tal, e depois lá embaixo, no fundão da pirâmide, é o chão de fábrica. Aqui Paulo ele inverte essa pirâmide, né? Ele põe primeiro os irmãos no topo, depois os bispos e depois os diáconos, né? E isso vai estar intimamente amarrado com aquilo que Jesus ensina aos seus discípulos, né? Que aquele que quer ser maior no reino, quem quer ser maior entre os irmãos, então que seja servo, né? Então a ideia aqui, Paulo ele fala que ele é servo de Jesus Cristo, aqui servo aqui no sentido de escravo mesmo, daquele que não questiona, daquele que obedece. E aí ele fala que ele é servo de Jesus Cristo e ele está escrevendo para quem? Olha no versículo 1 aí da tua Bíblia: aos santos. E hoje a gente tem um pouquinho de dificuldade com essa palavra. Imagine você
fazendo parte da igreja de Filipe, recebe uma carta do apóstolo Paulo e ele se refere a você como santo. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. E entre esses santos, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipe. Então aqui a ideia de santidade, e essa palavra aqui que acabou ficando pejorativa, né, de santo no sentido de idolatria, não é esse o cunho aqui que Paulo usa, mas é santo no sentido de separado, santo no sentido daquele que vai herdar novos céus e nova terra. E se nós não tivermos uma vida santa, né, tendo a condição, tendo a oportunidade, Deus vai falar que a gente não vai ver Deus. Então a gente precisa se santificar. E santificar de que forma? Sendo um instrumento na mão de Deus, né? Então eu vou adiantar aqui algumas coisas dentro dessa carta de Filipenses antes da gente entender quem é Paulo e como essa igreja surgiu. Então, por exemplo, quando você pega o verso 8 aqui do capítulo 1 de Filipenses, você vai ver aqui essa questão da amizade e da intimidade que Paulo tem com essa igreja, né? Ele diz assim: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então, quando você tem relacionamentos sinceros, você tem amigos verdadeiros, além de irmãos em Cristo, você sente saudade de estar junto. Paulo não ia ser hipócrita de escrever isso daqui, né? Dizer que está com saudade. É diferente quando ele escreve para a igreja de Corinto, quando ele quer corrigir a igreja, que ele fala: eu vou aí, vou falar, faça com vocês isso que eu estou escrevendo. Então, é diferente da forma como ele escreve a igreja de Filipe. E essa igreja de Filipe é uma carta de amizade, é uma carta de alegria, é uma carta de regozijo, é uma carta de agradecimento. Para você entender tudo isso, você tem que ler, tá certo? Então, quando você pega, por exemplo, o capítulo 2, o verso 12, né, Paulo ele vai trabalhar com os irmãos lá em Filipos, né, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então Paulo ele vai trabalhando com essa igreja que salvação você desenvolve ela no seu dia a dia, é no trato, é no relacionamento com os irmãos, e esses dias você está tendo a oportunidade de desenvolver a salvação dentro de casa com a família. É uma oportunidade que Deus está te dando. Então desenvolva a tua salvação. Imagine que você está na igreja de Filipe recebendo essa diretriz do apóstolo Paulo. Como o texto bíblico não fica preso ao tempo e ao lugar, então Deus está nos orientando hoje. Desenvolva a tua salvação com temor e tremor. Amém? Aí tem um outro detalhe aqui, mas por que eu devo desenvolver a minha salvação, pastor? Por que eu devo desenvolver isso? Olha o capítulo 3, o verso 20. Abra aí, por gentileza, capítulo 3, verso 20. Por quê? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então a gente desenvolve salvação porque nós não vamos ficar aqui nesse mundo. O foco de ser santo, o foco de desenvolver esse relacionamento com Cristo e entre os irmãos, não é para ficar aqui, porque a nossa pátria não é aqui, é no alto. Certo? Agora vamos entender um pouquinho quem é Paulo e vamos entender também como é que surgiu essa igreja. Como é muito assunto, eu vou ter que ser rápido e depois você vai ter que ler alguns textos aí para confirmar isso que eu estou dizendo, tá certo? Então eu vou usar como base alguns textos e dentro desses textos eu não vou conseguir ler todos, que é muita coisa, e eu então vou dar pinceladas e aí depois você vai, como você tem bastante tempo, você vai poder ler isso com calma, tá certo?
Então, quando Paulo está escrevendo aqui, como eu já disse, de uma forma bem descontraída para uma igreja, que ele tem uma amizade, um relacionamento, e no capítulo 3 aí de Filipenses, aí vai ter uma situação que as pessoas estão se vangloriando naquela cidade, alguns judeus, da questão da circuncisão. E aí Paulo, como ele tem amizade, é como se ele estivesse conversando. Essas pessoas estão se vangloriando disso. Se alguém poderia se vangloriar, esse alguém seria eu. Olha aí no capítulo 3, o verso 5, né? Ele começa, como se estivesse conversando com esses irmãos, falando quem é ele, Paulo. Ele diz assim, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto às justiças que há na lei irrepreensível, mas, olha só o que ele diz no verso 7 aí, o que para mim era lucro, isso tudo era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Entenderam? Então aqui Paulo, ele poderia, se fosse para se gabar, é judeu? Tá, eu sou. É circuncidado? Eu também sou. É hebreu? Eu também sou. É fariseu? Eu tenho conhecimento. Eu também tenho. E Paulo, ele tem um diferencial, que ele foi instruído na época aos pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres que havia sobre lei em Israel, né? Ali na cidade de Jerusalém na época, né? Se não me falha a memória, isso vai estar lá em Atos 22, 3. Só para mim não te dar a informação errada, deixa eu dar uma confirmada aqui. Atos 22, 3, é isso mesmo, ó. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Então Paulo é esse sujeito, conhece lei melhor que ninguém. Ele tem uma impulsividade em defender aquilo que ele crê. E é isso que vai fazer dele o homem que ele foi dentro do texto bíblico. Tá? Então o processo de conversão de Paulo vai acontecer lá em Atos, no capítulo 9. Tá? Vou te dar um panorama aqui, né? Quando você estiver lendo o livro de Atos, né? No capítulo 7, você vai ver ali Estevão, né? Sendo apedrejado, um dos diáconos da igreja ali. E Paulo, ele consente no apedrejamento de Estevão, e naquele momento em que vão apedrejá-lo, as pessoas que vão apedrejar Estevão, elas estão com as suas capa, né? A parte de cima da roupa. A pessoa precisava se movimentar para tirar pedras, então ele tirava aquela capa, alguém tinha que cuidar. Quem que cuidou das capas das pessoas que apedrejaram Estevão? Saulo. Tá? E a morte de Estevão vai contribuir, é muito doido isso, né? Vai contribuir para que o evangelho seja espalhado. Né? E quando o evangelho é espalhado, pessoas vão se convertendo, igrejas vão se formando, e aí a notícia chega à liderança, e em alguns momentos eles vão para lugares, tá? Depois de convertido, Paulo vai para alguns lugares onde já tinha uma igreja montada ali, ou iniciada, e essa igreja se iniciou justamente por causa da perseguição sobre a vida de Estevão. Coisas de Bíblia, né? Só lendo que você entender. Então Paulo, no capítulo 9, ele começa a perseguir a igreja, e aí no capítulo 9 ele vai até os sacerdotes, pede cartas, né, porque ele começa a perseguir os irmãos, vai para cima, entra nas casas, né, arrasta as pessoas, manda para a prisão, porque ele entendia que era uma seita que estava ameaçando o judaísmo. Como ele era um judeu, né, ele era fariseu, então ele precisava defender, e a maneira que ele sabia defender era partindo para cima, era sanguíneo mesmo a coisa, espada na cintura, ir para cima, arrastar, prender, se preciso matar, e não tem conversa. E aí ele recebe cartas dos judeus, e ele vai até Damasco, porque ele ficou sabendo que Damasco tinha alguns do caminho. Então ele falou, vou lá, vou pegar essas criaturas, né? Vou amarrar, vou arrastar, trazer para Jerusalém, e o couro vai comer. Só que no meio do caminho acontece a conversão de Saulo.
E uma das coisas que a gente precisa entender é uma coisa assim que me abriu os olhos, ouvindo, né, acerca disso, lendo acerca disso, né, no texto bíblico, e que mais de 96, mais de 25 anos aí de convertido, eu nunca tinha enxergado dessa forma, tá? Que a gente não leva pessoas a Cristo. Às vezes a gente tem uma visão errada. Eu vou levar uma pessoa para a igreja porque eu vou, né, permitir que ela conheça Cristo, eu vou levar ela até Cristo. Isso não é possível, porque é Cristo que vai até as pessoas. Então nós não levamos pessoas a Cristo, nós levamos Cristo até as pessoas. Muda tudo. Então quando a gente quer convidar um amigo para ir assistir um culto, cultuar a Cristo, primeiro a gente apresenta Cristo a ele, fala do amor de Deus. Então a gente leva Cristo às pessoas. Então é Cristo que vai até as pessoas. Não foi Paulo que foi até Cristo, Cristo foi até Paulo. E aí no capítulo 9 de Atos, Jesus aparece para Paulo. Paulo literalmente cai do cavalo, Paulo fica cego. Aí ele entra na cidade de Damasco. Ele foi para lá para destruir a igreja. Ele foi para lá entrar com um sujeito arrogante, violento, armado, com autoridade para arrebentar tudo pela frente. E como é que de fato acontece quando Deus entra na vida de uma pessoa? Um sujeito sem visão, um sujeito limitado, um sujeito quebrantado, um sujeito que agora precisa esperar Deus dar as diretrizes para ele, para aquilo que ele vai fazer. Então Deus coloca Paulo no descontrole para assumir o controle sobre a vida de Paulo e a partir daí usá-lo. E aí quando ele entra ali em Damasco, ele fica na casa ali de Judas, né? Está no capítulo 9, verso 11, né? E Deus vai dar uma diretriz a um sujeito aqui chamado Ananias, tá? Olha só o que diz aí o verso 11 do capítulo 9 de Atos. Então o Senhor ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então Ananias recebe essa incumbência, vai até lá. Ô Senhor, mas esse sujeito é violento. Aí Deus falou: não, filho, eu já trabalhei na vida. Pode ir lá que você vai ver. Aquilo que era uma fera, um lobo voraz, agora é cordeirinho. E agora ele vai entender o que é o Evangelho. Agora ele vai viver o Evangelho. E aí Ananias ora por Paulo e volta a enxergar. Caem dos olhos deles umas escamas, está aí no verso 18. E no verso 19 mostra que ele estava em jejum, né? Depois de se alimentar, sendo fortalecido. Ele permanece em Damasco e ele começa a pregar o Evangelho agora. Aquele que foi para perseguir começa a pregar. E aí começa a acontecer algumas coisas com Paulo, né? Já no começo da carreira cristã, imagina, os primeiros dias de Evangelho, né? Paulo começa a pregar em Damasco, aí ele o pessoal fala: pô, mano, esse cara vem aqui para acabar com o cristianismo e começa a falar de Cristo. Não, vamos matá-lo. Aí os judeus de Damasco querem matá-lo, aí Paulo tem que fugir de Damasco. Está lá no verso 25 do capítulo 9, né? Que os irmãos têm que descer ele dentro de um cesto, né? E ele vai para Jerusalém. Aí Paulo chega em Jerusalém, tem dificuldade, né, de se juntar com os irmãos. Aí Barnabé pega Paulo, leva para dentro da igreja, apresenta aos apóstolos e tudo mais, a liderança, e Paulo começa a pregar, e começa a discutir, e começa a ensinar. E aí vai ter um pega aí com um grupo chamado os helenistas, né? Está lá no versículo 29 e 30 aí do capítulo 9, né? Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Aí, o que os irmãos têm que fazer? Tirar Paulo de Jerusalém, senão ele vai morrer. Aí manda ele para onde? Manda ele para a cidade dele, cidade de Tarso, né? Então Paulo vai para a cidade de Tarso, né? Aí final do verso 30, e ali ele vai ficar. E aí a coisa vai se desenrolando, né? Aí a igreja vai crescendo, o povo vai se espalhando, Pedro vai para a casa de Cornélio, né? E aí o texto vai se desenrolando, né? E aí
quando você pega aí no capítulo 11, verso 29, dá uma olhada aí na tua Bíblia, você vai ver que os discípulos, deixa eu só confirmar aqui, irmãos, para não dar informação errada, né? Não, 11:25, tá? 11:25, diz que o Evangelho chega em Antioquia. Se você olhar no versículo 19, por que o Evangelho chega em Antioquia? Lembra que eu te falei lá do capítulo 7, sobre a morte de Estevão? Olha o versículo 19 aqui do capítulo 11. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. A morte de Estevão, né, promoveu uma dispersão aqui. E essa dispersão, né, esses irmãos se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Aí o Evangelho começa a ser anunciado. A quem? Aos gregos. Aonde? Em Antioquia. Aí essa notícia chega em Jerusalém. Aí manda o Barnabé lá para ver. Barnabé vê e fala, realmente o negócio aqui ficou bom. Agora eu preciso de um cara habilidoso aqui. Aí em quem que ele pensa? Saulo. Aí no verso 25, né? E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando numerosa multidão. Então aqui começa o processo de Paulo, o evangelista. Paulo, aquele que começa a falar com aqueles que, não só para judeus, mas aqueles que não são judeus. E aí eles, no versículo 29 e 30, vai vir uma grande fome. Aí a igreja faz uma arrecadação e manda Paulo e Barnabé levar ali para os irmãos na Judéia, tá? Aquilo que eles arrecadaram. Aí no capítulo, eles levam isso, né, lá para a Judéia. Aí no capítulo 12, verso 25, depois que eles levam eles cumpriram essa missão, né? Paulo e Barnabé, cumprida a sua missão, eles voltam para Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos, né? João Marcos. E no capítulo 13 começa as viagens missionárias de Paulo. Aí Paulo e Barnabé começam a fazer as viagens missionárias. Correu o trecho. Então, e aí isso vai se desenrolando no capítulo 13, capítulo 14 e no capítulo 15, tá? Porque na primeira viagem João Marcos vai com Paulo e Barnabé. E aí, no meio do caminho ali, João Marcos ele desiste de caminhar com eles e volta para Jerusalém. Aí no capítulo 15 vai ter um desentendimento aí, né, final do capítulo 15 entre Paulo e Barnabé, porque eles vão para outra viagem e Barnabé quer levar João Marcos, aí Paulo não concorda. E o capítulo 15, ele vai ter que a gente chama de Concílio de Jerusalém, porque aqueles que não são judeus que começam a fazer parte da igreja, eles começam a ser pressionados para serem circuncidados. Aí a igreja precisa tomar uma decisão. Aí a liderança em Jerusalém se reúne, é o primeiro concílio, e eles vão tomar uma decisão. Aí colocam essa decisão numa carta e eles precisam levar essa decisão para as igrejas instituídas. E quem é que é o responsável em levar essa decisão para as igrejas instituídas? Paulo e Barnabé. E aí no capítulo 15, final do capítulo 15, eles têm que fazer isso, mas há um desentendimento aí entre Paulo e Barnabé. Versículo 37 aí, capítulo 15, 37. E Barnabé queria levar também a João Marcos, tá? Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha. Não os acompanhou no trabalho. Então o que aconteceu aqui? Aí, em vez de uma dupla, nós vamos ter duas. Porque no versículo 39, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, e passou
pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então aqui começa duas duplas, Barnabé e João Marcos para um lado, Paulo e Silas vão para outro. No capítulo 16, Paulo vai conhecer Timóteo. Ele chega aqui em Derbe e Listra, e ali um discípulo, né, chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então ele vai conhecer Timóteo. Ele está com uma carta na mão dizendo que não precisa ser circuncidado para servir a Cristo. Só que Timóteo é filho de judeu, de uma judia, mas o pai era grego. E como muitas das igrejas onde Paulo iria, a liderança tinha envolvido na liderança dentro da igreja judeus, e sendo Timóteo um judeu misto, o que Paulo faz? Mesmo tendo o documento, ele vai circuncidar Timóteo, para Timóteo ir com eles em viagem. E aí, no capítulo 6, é que vai começar a história da cidade de Filipe, ou da igreja de Filipe, né? Porque é uma coisa interessante aqui. O texto mostra aqui no capítulo 16, verso 6, que e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então eles querem impelidos, não, impedidos, né? Tá, só corrigindo aqui, o texto diz impedidos. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então Paulo queria ir para onde? Para a Ásia. O Espírito Santo falou para ele: não. Aí Paulo, versículo 7, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Deus, ele dirige os seus. Deus, ele manda para onde ele quer. Aí você fala, mas por que Paulo não foi para a Ásia? Você tem que perguntar para quem inspirou o texto. Você tem que perguntar para Deus. A gente vê depois o que aconteceu por causa dessa igreja em Filipe. Nós já vamos entender já. Então Paulo tem uma visão, né, onde um macedônio aparece pedindo para ele ajudá-los, no versículo 9, no capítulo 16, e ele então entende que ele tem que ir para lá. Imediatamente ele vai. Aí no versículo 11 do capítulo 16, tendo pois navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Aí o verso 12, aqui está o nascimento da igreja em Filipos, né? E dali a Filipos. Olha o que é essa cidade de Filipos: cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Essas são informações extremamente importantes para a gente entender o porquê. Aí diz o texto que nesta cidade permanecemos alguns dias. Então o que acontece? Essa cidade de Filipos, ela é uma cidade estratégica. Então a formação dela, a população basicamente era grega, né? As pessoas que moravam ali. Só que ela era uma colônia romana, né? Era um distrito e colônia. Então, na época em que Roma dominava, eles tinham algumas estratégias. Uma das estratégias romanas é o seguinte: pegar cidades estratégicas, e essas cidades eles faziam as estradas que eram para ligar os lugares aonde eles tinham o maior poder bélico. Por quê? Na hora que eles sofriam um ataque em um determinado lugar, eles tinham essas cidades estratégicas e era fácil do exército se locomover. Por isso que eles investiam muito em estradas. E essa cidade de Filipe, ela ficava como um ponto de ligação entre a Ásia e a Europa. É como se ficasse no meio. Quem quisesse ir de um lugar para o outro, passava por ali. Aí Roma vê a estratégia da cidade, que era uma cidade estratégica, ele conquista essa cidade. O que Roma faz? Transforma ela num distrito romano. Então tudo aquilo que tem em Roma, na capital, tem um distrito. E ali em Roma... em Filipe, normalmente quando se transformava era um distrito, qual que era a característica daqueles que dominavam, no caso os romanos? Eles mandavam soldados já, que a gente chamaria hoje de aposentados, né? O cara serviu ao exército, ele já tem tempo de casa, ele já trabalhou, agora é a hora dele curtir um pouquinho a velhice dele, ou a aposentadoria. Aqui que eles faziam, mandavam para esses distritos. E nessas cidades que eram
colônias romanas, ou distritos, tudo que tinha na capital, e esses soldados, né, que acabavam assumindo as funções ali principais, né, estratégicas dentro da cidade, na parte administrativa, na parte militar, tudo que tinha na cidade de Roma, como ali era um distrito, também tinha na cidade de Filipos. Então ela acabou sendo uma cidade em que você tinha uma força muito grande por parte da cultura dentro da sociedade, uma cultura, aí podemos chamar de uma cultura grego-romana, né? E Paulo está ali, e agora, como é que eu faço? Como é que eu desenvolvo aqui o ministério? Aí você vai ver aí no capítulo 16, do verso 13 e 14, a estratégia de Paulo, né? Que no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentamos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Agora, presta atenção no verso 14. Ó. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, na cidade de Filipos, você tem uma mulher de Tiatira, né, chamada Lídia. Ela era vendedora de púrpura. Púrpura é um perfume caro para a época. Então, provavelmente é uma comerciante que se estabeleceu ali naquela cidade por causa de tudo aquilo que a cidade oferecia. Então, essa mulher, ela era temente a Deus, né? E ela foi para o lugar de oração. Na hora que ela está escutando Paulo, aí o que Deus faz? O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, quando o evangelho entra, olha a reação de Lídia. Verso 15, né? Ela entendeu, passou por todo aquele processo. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então aqui o evangelho ele começa a alcançar vidas nessa cidade de Filipe. E a igreja começa aqui na casa dessa mulher, né, de Lídia. E Paulo ele continua ali o trabalho na cidade. Aí do verso 16 aí, até o verso 18 vai ver a questão de uma libertação de uma endemoniada, né, uma pessoa que o reino das trevas usava e essa pessoa para adivinhar. E as pessoas que eram, como era uma escrava, eram donos dessa menina ou dessa jovem, as pessoas ganhavam muita grana com isso. E aí quando eles perceberam que eles não tinham mais a fonte de lucro deles, eles ficaram muito invocados. Aí vão pegar Paulo e Silas, aí você vai ver isso no verso 19, arrastaram para a praça a presença das autoridades. E aí o coro come para o lado de Paulo e Silas. E é interessante aqui que Paulo tem uma sacada. E é difícil você ter essas sacadas quando você tem direitos, né? Paulo ele tinha o direito de se defender por ser cidadão romano, ele não se defende. Ele deixa a coisa rolar, para ver aonde que isso vai dar. Então eles são açoitados, né? Verso 23, né? Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere e ordenaram ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. O carcereiro, né, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então aqui Paulo ele vai para o recinto mais seguro da prisão. Ali ele é preso, além de estar preso, dentro da prisão, da masmorra, com os pés presos no tronco, acorrentado. E o que eles fazem? Verso 25, ele e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E aí vai acontecer uma coisa interessante aqui na cadeia. Deus ele vai chacoalhar essa cadeia. Só que é interessante porque verso 26 diz que houve um terremoto. Então só que esse terremoto foi um terremoto diferente, não foi um terremoto que destrói uma construção. Foi um terremoto libertador. É muito doido isso, não dá para explicar. Porque o que o terremoto fez? Ele só abriu as portas das celas e derrubou as cadeias dos pés de Paulo e dos presos. Olha aí no verso 26. Sobreveio o tamanho do terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltando as cadeias de todos. Então o carcereiro, quando ele
percebeu que ele estava dormindo, quando ele despertou do sono, aí no verso 27, ele viu as portas abertas, ele sabia que se os presos escapassem, como muitos ali eram condenados à morte, então ele pagaria com a própria vida no lugar do preso. Aí teria toda uma situação. Então para ele era muito complicado. Então o que ele fez? Para ele era melhor se matar, na visão dele. Então quando ele percebe isso, ele puxa da espada, aí verso 27, e ele ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Aí Paulo fala, não faça isso, estamos aqui. E é interessante porque a prisão tinha outros presos, e apesar das portas abertas, apesar de eles estarem sem cadeias, ninguém fugiu. Então Deus não faz só o milagre de terremoto, não é só o milagre de abrir as portas, não é só o milagre de soltar as correntes, mas é o milagre de também manter o pessoal ali, cada um na sua cela. Ninguém fugiu. Tanto é que Paulo fala, estamos todos aqui. Aí o carcereiro, todo trêmulo, pega uma luz, entra para dentro da cela, e aí ele se curva e ele vai fazer uma pergunta para Paulo: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo vai fazer o quê? Levar Cristo para o carcereiro. Ele não leva o carcereiro a Cristo, ele leva Cristo para o carcereiro. Então ele vai dizer assim no verso 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E aí você vai ver que o carcereiro passa por todo um processo de conversão. Então Deus, ele não faz distinção das pessoas. Ele está trabalhando lá na vida das pessoas na cidade de Filipe. Para ele pode ser uma empresária, pode ser um endemoniado, servo, e pode ser um carcereiro, um sujeito bruto, um sujeito que trabalha com presos, que tem que ter olho no sangue, tem que ter as rédeas nas mãos ali, porque ele está no meio de pessoas que estão condenadas à morte. E Deus não tem acepção de pessoas. Então Deus salva ali e a sua família, Deus liberta aquela jovem, a gente não sabe se ela passou por um processo de conversão ou não, mas libertação sim, e o carcereiro e a sua família, né? E a gente vai ver isso no verso 33, né? Que na mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. E no verso 34, levou-os para a sua própria casa e pôs a mesa com todos os seus, e manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então é Deus fazendo essa igreja surgir nessa cidade. Então, quais as lições que nós tiramos disso? Tá? São alguns aprendizados que a gente tem que olhar para o texto bíblico e deixar o texto falar com a gente. O primeiro deles, Deus dá a diretriz quando a gente está com esse propósito. Segundo, Deus, ele já sabe quem é que vai abrir o coração. Deus já sabe quem é que vai estar ali sensível à mensagem quando ela chegar. Nós não sabemos. Eu não sei para quantas pessoas Paulo pregou em Filipe. Eu não sei quantas pessoas tinha naquela cidade. Eu não sei quantas pessoas ele cumprimentou na rua. Eu não sei com quantas pessoas ele conversou. Eu só sei que quando a palavra chegava naqueles que deram espaço, Deus o salvou. Deus salvou Lídia, Deus salvou a sua casa. Deus salvou o carcereiro, Deus salvou a sua família. E ali começou a igreja. Então no final do capítulo 16, aí no verso 40, depois deles saírem da prisão, tem todo um contexto aqui por detrás, né, que Paulo ele vai mostrar que ele conhecia os direitos dele aí no verso 37, né, que eles não deveriam ter aceitado ele por ser um cidadão romano, sem um processo formal. Ele sabia de tudo isso, só que ele deixou rolar para ver o que Deus queria fazer. E após tudo isso acontecer, ele falou: eu conheço os meus direitos. E aí as pessoas foram até ele lá, baixaram a bola e pediram para ele se retirar da cidade, né? Não mais com violência. E aí no verso 40, diz que tendo ele se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. E olha o que tem lá na casa de Lídia: vendo os irmãos. Agora já são alguns irmãos ali reunidos na casa de Lídia, né? E eles os confortaram, então partiram. E aí surge essa igreja. E aí, quando ele escreve essa carta aos filipenses, é isso que a gente precisa entender. Então, é uma carta de amigo para amigo, é uma carta de carinho, de amor, de amizade, de respeito, onde ele tem liberdade de falar como
irmão mesmo. Paulo aqui, ele na carta de Filipenses, são diretrizes que ele dá, mas como irmão na fé. Tá? Não tem aquela coisa impositiva, não tem aquela coisa que ele tem que defender a autoridade que ele tem diante de Deus, porque ele tinha autoridade, mas aqui nessa igreja ele não precisava. Então era uma igreja que sempre amparou ele, que a gente vai ver isso lá no capítulo 4 de Filipenses, a partir do verso 10 aí, né, ele falando que ele fica muito alegre, né, por tudo aquilo que os filipenses estavam fazendo isso, e era uma igreja que não tinha muitos recursos, mas mesmo assim ajudava Paulo, né? E no verso 14 em diante, ele fala que essa igreja sempre se associou a Paulo nas suas tribulações, né? Aí o verso 15 ele vai falar isso mais claramente, né? Verso 15 do capítulo 4, né? E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Aí Paulo está falando que ele está falando isso não porque ele está interessado em donativos, mas para valorizar a atitude daqueles irmãos, porque eles verdadeiramente entendiam e viviam o Evangelho. E aí no verso 18 ele vai agradecer aquilo que ele recebeu desses irmãos, estando lá em Roma preso, e os irmãos mandaram para ele esses donativos, né, ajuda, né? Então ele vai falar para os irmãos, olha, no verso 18, recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então aqui ele está agradecendo essa igreja, uma igreja que entende o ministério, entende que mesmo ele estando numa outra cidade, falando do amor de Deus, eles continuam contribuindo, participando do ministério de Paulo. Então que a gente aprenda com essa igreja, aprenda com esses relacionamentos. Por isso a importância do desafio. Leia essa carta aos Filipenses. Você não vai gastar muito tempo, você vai gastar aí entre 20 e 30 minutos. Na verdade você vai ganhar muito conhecimento. Então está lançado o desafio. E era uma igreja que entendia bem o ministério de Paulo e vivia focado aqui com base na orientação dele, com base aí no verso 20 do capítulo 3, o foco dessa igreja, nossa, é esse aqui, é esse foco que nós temos que ter. Em época de pandemia, de desespero, de caos, de sofrimento, de dor, de angústia, de medo do desemprego, medo da enfermidade, medo de como vai estar a economia depois que tudo isso passar. Então a gente precisa entender isso aqui, ó, que a nossa pátria está nos céus. É lá. Lá não vai ter pandemia, lá não vai ter desemprego, lá não vai ter desespero, lá não vai ter morte, não vai ter angústia, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Tá? A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu quero fechar aqui essa palavra orando com você, e na sequência também vamos ser despedidos aqui com a benção apostólica, tá certo? Então eu gostaria que você aí reunisse os seus, reunisse a sua família nesse momento, e vamos orar junto, pedir a graça de Deus, pedir sabedoria para viver esse momento e ser luz. As pessoas estão em trevas, irmãos, estão com medo, estão amedrontadas. As pessoas estão sem rumo, sem chão. Então está na hora da gente ser verdadeiramente cristãos. Amém? Feche os teus olhos aí e ore comigo, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te louvo por essa palavra, eu te louvo por tudo que o Senhor nos permitiu analisar aqui dentro do texto bíblico. Sei que foi limitado, sei que tem muito mais informação aqui. O que eu te peço em nome de Jesus é que o Senhor abra o entendimento de todos aqueles que aceitaram o desafio e se dedicarem à leitura, meu Deus, diariamente, e o Senhor venha esclarecer muitos outros pontos que estão aqui dentro da carta que não foi possível ser tratado aqui. Que o Senhor venha dar também tranquilidade à alma daqueles que estão, Senhor, aflitos, Senhor, angustiados. Muitos dos teus, Senhor, que estão orando neste momento, tem um familiar, tem um amigo, tem um conhecido, Senhor, ou que já está enfermo, ou que trabalha na área da saúde, está no grupo de risco, ou tem um familiar que está dentro daquele grupo de risco. Então é natural, Senhor, o receio, o medo.
Então eu te peço, Senhor, sabedoria, entendimento, graça, misericórdia, para sabermos nos comportar de forma equilibrada nesse momento difícil. Peço que o Senhor abençoe cada família, Senhor, neste momento, em oração, que a Tua graça permaneça sobre cada um dos seus, ó Pai, sobre todos aqueles que têm, Senhor, andado com Cristo Jesus, e que eles possam exercitar a fé, Senhor, e a cada dia na Tua presença, que eu te peço aqui em nome de Jesus. Inclina a tua fronte agora e sejamos despedidos com a bênção que diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.